por isso, então, quero começar esta aula agora conforme caminhamos para este que é o primeiro conteúdo sobre a Bíblia. Quero começar esta aula com uma breve oração, a pedir a Deus que de facto nos ajude a ter a mente e o coração aberto para que seja Ele a falar a cada um de nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por este dia. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos diretamente do Senhor. Nós, como vimos aqui, temos a nossa parte, cada um de nós, e por isso queremos convidar ao Senhor, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que o Senhor, com o seu Espírito Santo, venha fazer a tua parte e revelar-se a si para mim e para cada um que está a assistir a esta classe. Fala aos nossos corações, abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que possamos perceber melhor, para que possamos sentir e ver e crer na verdade da Tua Palavra e que possamos ter, de facto, nossas vidas completamente transformadas pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar e conhecer estas que são as bases da nossa fé, para que possamos viver de maneira que honre ao Senhor. Nós o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, portanto, avançamos então com este primeiro ponto. E eu gostava de começar a fazer uma questão de múltipla escolha. Porque eu não sei efetivamente naquilo que crês sobre a Bíblia. E, portanto, a primeira pergunta que fica para todo aquele que se aproxima da Bíblia é: o que é a Bíblia para si? No que acreditas acerca da Bíblia? Primeira opção: a Bíblia é um livro religioso como de outras religiões que busca ensinar valores, mas que não é necessariamente histórico. Opção B: a Bíblia foi escrita por homens, baseados em suas crenças, e apenas isto. Opção C: não temos como saber se o texto que temos hoje é o mesmo que foi escrito no original. Opção D: a Bíblia contém a palavra de Deus, assim também como contém ideias humanas, e precisamos aprender a diferenciar uma da outra. Já me perdi nas letras. Outra opção: a Bíblia é um livro de mitos, não de história. E por fim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ao final desta aula, e agora conforme apresentamos estas opções, podes ter pensado talvez que concordas com uma ou mais dessas formulações, e está tudo bem. E no final desta aula vamos ter um formulário exatamente onde eu gostava de saber, eu gostava de ter este feedback. Apesar da aula ser em vídeo, se nós estivéssemos pessoalmente, talvez eu tivesse a oportunidade de perguntar-lhe pessoalmente e ouvir aquilo que acredita, para que nós, já que não temos isto neste momento, mas para termos um pouco disto, eu realmente quero convidar-lhe a participar e aqui embaixo a preencher então este formulário, onde vai haver esta mesma pergunta, não será divulgado para ninguém, é mesmo para nós percebermos um bocadinho e conhecermos aquilo que acreditas a respeito da Bíblia e depois podermos avançar exatamente para ajudar-lhe a perceber melhor aquilo que nós acreditamos e a razão pela qual nós acreditamos assim. Porque nós, de facto, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia ela não é apenas um livro religioso como de outras religiões que busca ensinar valores, mas que não é necessariamente histórico. Nós acreditamos que a Bíblia ela é a verdade, toda a verdade. E, portanto, que também nesta dimensão é um livro histórico, que em alguns momentos não tem um compromisso em historicidade no sentido técnico, no sentido científico da história, assim como alguém que escreve uma carta, que escreve um e-mail, um WhatsApp, hoje em dia, não é? Para alguém, não tem a contar alguma coisa, não tem o compromisso da historicidade neste sentido técnico, o que não significa que aquilo que a pessoa está a contar não tenha acontecido realmente e que não seja história, portanto, verdadeiro e digno de toda a confiança. E, portanto, queremos que a Bíblia é assim. A Bíblia, podemos crer nela toda e que ela é, sim, um livro histórico e tudo o que está escrito nela aconteceu. O segundo ponto, que dizia que a Bíblia foi escrita por homens baseados em suas crenças. De facto, os homens que escreveram creram e creem, né, na Bíblia. Mas não é apenas as suas crenças, mas nós cremos que a Bíblia é a revelação
do próprio Deus a estes homens e que, portanto, estes homens, ao escreverem, não escreveram apenas o que queriam e que, portanto, isto pode ser uma grande confusão, porque, afinal, sabemos muito bem, cada um pode crer em uma coisa, mas queremos que aquilo que eles relataram, escreveram, é a própria revelação do Deus verdadeiro. Não temos como saber se o texto que temos hoje é o mesmo escrito no original. Nós temos como saber, e vamos mostrar mais adiante um pouco sobre isto, e existem museus pelo mundo espalhados, e nós temos muitas cópias que datam ainda ali do final do primeiro século, início do segundo século, e nós temos dezenas, centenas de cópias. Portanto, nós podemos estar muito seguros. A Bíblia certamente é o documento mais seguro de que o que temos hoje é fiel ao original que foi escrito. Se duvidamos da Bíblia, podemos duvidar de todos os outros documentos, mas a verdade é que a Bíblia, de facto, entre todos os documentos históricos, certamente é o mais fiável neste sentido. Que a Bíblia contém a palavra de Deus, assim como contém também ideias humanas, e precisamos aprender a diferenciar uma da outra. Nós cremos que Deus, em sua soberania, usou o homem, sim, para escrever a Bíblia e que, portanto, obviamente, há o componente cultural na palavra de Deus, na Bíblia, mas cremos que Deus, em sua soberania, não foi enganado, não estava não ciente e que, portanto, Ele, apesar de usar estes homens nestas culturas, Ele o fez propositalmente e, portanto, cremos que Deus, em sua soberania, aquilo que ali está escrito é aquilo que Deus desejava efetivamente que fosse escrito. Precisamos perceber as culturas, obviamente, assim como a língua, por exemplo, em que foi escrito, mas a verdade é que nós cremos que Deus, ao revelar-se a estes homens, eles o fizeram de maneira fiel, conduzidos pelo próprio Deus, para que então, ao escreverem, não escreverem as suas opiniões sobre o que Deus lhes estava a falar, mas escreverem aquilo que Deus lhes estava a revelar de maneira fiel e fiável. E, portanto, a Bíblia é a palavra do próprio Deus. A Bíblia, como um livro de mitos e não de história, novamente, nós cremos que tudo o que ali está escrito aconteceu. Até algumas dezenas de anos atrás, muitos acreditavam em muitas histórias assim, por exemplo, até que o próprio rei Davi nunca havia existido, ou que se fosse era no máximo um líder tribal, e hoje em dia já existem provas, porque a ciência tem evoluído muito e tem-se encontrado muitas evidências de que de facto Davi foi um rei, e foi um rei de um reino, não era apenas um líder de uma tribo, mas que tinha um reino e um grande reino, com centenas de milhares de pessoas, e que de facto era um homem poderoso em seu tempo, e que, portanto, que de facto existiu, de que não é um mito. E, portanto, conforme a própria ciência tem evoluído, não é? Tem provado de que tudo o que a Bíblia conta é verdade. Tudo o que a Bíblia conta já conseguiu ser provado? Não. É verdade que não. Mas nós sabemos pela fé. E a verdade é que também coisas que hoje já foram provadas também eram ditas que não eram verdade. E nós cremos então que a Bíblia não é um livro de mitos ou histórias, não é? É da carochinha, mas que de facto tudo o que está escrito é verdade. E que, portanto, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E que, por ser ela a palavra de Deus, ela é, portanto, também como vamos ver mais adiante nas outras semanas, quando falamos da base da nossa fé, ela é a base da nossa fé. Ela é como nós, batistas, gostamos de dizer, um dos princípios batistas é de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por isto a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus, de que ela é suficiente, de que ela é inerrante, e vamos falar mais sobre isto na próxima parte desta primeira aula. Mas por isto é que é fundamental, percebem? E por isso é que nós, quando começamos a estudar, devemos nos questionar, mas alguns talvez possam até questionar, mas porquê a Bíblia? Por que devemos começar a estudar a Bíblia e talvez não um livro de alguém a falar sobre alguma coisa da fé? E por que nós, ao estudarmos a base da fé, começamos exatamente pela Bíblia? Porque é ela quem vai dizer a base da fé. Não é a tradição, não são histórias, não é a religião, não é a igreja, mas é a Bíblia que nos vai apontar as bases da nossa fé. Porque sendo ela a palavra de Deus, digna de toda confiança, é a ela que devemos ouvir, é ela que devemos estudar e é nela que vamos encontrar tudo o que nós precisamos saber para a nossa vida cristã. A verdade é que a Bíblia é o principal livro que fala sobre Jesus.
A verdade é que se nós não formos ler a Bíblia, vamos encontrar coisas sobre Jesus na história, na filosofia muito antiga, ainda no primeiro século, certamente. Vamos encontrar escritores gregos, romanos, judeus a escreverem sobre Jesus. Portanto, a evidência histórica de Jesus, novamente, alguns diziam até que Jesus não haveria existido. Hoje já está mais do que provado por documentos, inclusive, como disse, documentos gregos, romanos, judeus, de não crentes, de pessoas que não eram seguidores ou discípulos de Jesus, a falarem de Jesus e dos seus seguidores. Portanto, hoje já está mais do que provado. E nós sabemos da influência que Jesus teve na história. Portanto, a verdade é que se vamos começar a estudar por algum lugar, devemos começar a estudar por Jesus. E certamente Jesus, sendo o homem mais importante, inclusive que dividiu a história em duas partes. E ele é o centro da nossa fé. Jesus é o centro da nossa fé. E então, obviamente, onde é que podemos saber sobre Jesus? Na Bíblia. O que Jesus diz sobre a Bíblia, nós vamos mais adiante ver o que o próprio Jesus disse sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre aquilo que estava a acontecer ali, inclusive a necessidade de testemunhar para gerações futuras, como uma obediência. O próprio Novo Testamento e a escrita e o testemunho como obediência às palavras de Jesus. E, portanto, o que os apóstolos dizem sobre a Bíblia, o que a igreja primitiva, a igreja no primeiro século, dizia sobre a Bíblia e nos testemunha ainda hoje sobre a Bíblia. É sobre isto e muito mais que vamos continuar a estudar nas próximas partes desta primeira semana. Portanto, seja muito bem-vindo mais uma vez a esta classe e espero que, de facto, estas palavras que falamos aqui neste momento possam ficar no seu coração e na sua mente e que possas efetivamente refletir sobre estes dois pontos principais, de qual o significado da Bíblia para si e o porquê estudar a Bíblia, o porquê que devemos começar a estudar pela Bíblia e não por outras partes ou outras coisas. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, continue a falar ao seu coração até o dia de amanhã, quando nos veremos novamente no próximo vídeo. Deus abençoe.